Ótimo, estamos gravando agora. Então, compartilharei a tela e começamos a nossa resolução de exercícios de indutância, ok? Essa parte do livro em português, pelo menos algumas edições, é um pouco complicada, porque eles comem parte do conteúdo. Os tradutores acho que estavam com preguiça e simplesmente não traduziram partes do livro, o que é bastante ruim. Então, algum conceito. É bom vocês verem o livro em inglês, mesmo que vocês não entendam inglês, só para pelo menos ver as equações que estão lá, as imagens, porque algumas coisas, como o que eu vou falar aqui em algum momento, que é a indutância mútua de bobinas, isso não está no livro em português, o que até um professor fez essa observação e realmente não está lá. Então, o livro em inglês é sempre mais completo. Se puderem procurar PDF dele por aí. A universidade só tem a versão em português na biblioteca, mas como já tem em português, se vocês pegarem em inglês, eu não diria que vocês estão infringindo direitos autorais, porque, afinal das contas, a universidade está pagando para vocês terem acesso ao livro. Ótimo. Então, fiquem atentos a isso, ok? A versão em inglês sempre é mais completa, principalmente tem mais equações, as figuras bonitinhas, coloridas, que é essa que eu costumo pegar aqui para montar as nossas aulas. Vamos ao primeiro exercício. Então, começando pela coisa mais simples e complicando os exercícios aos poucos aqui. Eu vou abranger os tópicos, pelo que eu vi, todos os tópicos desse capítulo já. E na quinta-feira, então, eu faço os exercícios primeiros que vocês me pediram da lista de revisão, que hoje ninguém pediu nada da lista de revisão, mas é compreensível. Então, para quinta, peçam, resolvo o que for complicado, porque tem exercício complicado nessa lista de revisão, hein? Então, confiram para me pedir para ter quinta-feira, senão não faço. E também, se der tempo na quinta, eu faço alguns exercícios dos problemas adicionais desse capítulo, que são os que costumam ser os mais complicados e mais perto do nível da prova. Ótimo, então vamos ao exercício 3 do capítulo 32 do SARI, sexta edição, em inglês. Um indutor de 2.00 Henry carrega uma corrente de 0.500 ampere. Quando o indutor é aberto, a corrente cai a zero em 10 milissegundos. Qual é a força eletromotriz média induzida no indutor durante este tempo? Então vamos lá. Agora é a gente começar a usar os conceitos desse capítulo, né, de força eletromotriz. Então, se eu for pegar a força eletromotriz média, deixa eu executar o meu script aqui para eu poder botar canetinha preta, gente. Senão fica muito bagunçado. Sempre esqueço. Sempre esqueço. Tomara que até as últimas aulas eu consiga lembrar, né? Mas, bom. Ok, vamos lá. Agora, canetinha preta, ok. Então, a força eletromotriz média, ela vai ser dada por menos a indutância vezes um ΔI dividido por um ΔT. Isso aqui não é a forma diferencial nem nada, porque ele dá aqui o tempo e ele dá a indutância e ele dá a corrente. Então ele fala que a corrente para cair a zero, ou seja, sair de 500 e ir até 0 ampere, demora 10 milissegundos para isso acontecer. Então, isso aqui é menos a indutância, 2,00 Henry, a corrente que é 0,500 ampere, dividido pelo meu intervalo de tempo, que é 10 vezes 10 na menos 3, ok? Que é este mili é 10 a menos 3. Não esqueçam disso nunca. Isso, então, fazendo essa continha, dá 100 volts. Então, essa era a força eletromotriz média induzida no indutor por este período de tempo. Até, digamos, ocorrer essa
abrir o interruptor. Então, abrir o interruptor significa que eu tirei o contato, ok? E fechar o interruptor significa que eu fechei o contato. Então, tem corrente passando. Quando eu abro o interruptor, significa que eu abri a chave. Então, se vocês lembrarem, o chavinha é sempre aquela figurinha assim, né? Então, aberto ele está assim, sem corrente. Fechado tem corrente. Ok. Essa é uma nomenclatura que, bom, essa altura do campeonato já deve estar clara, mas não custa eu falar de novo. Então, vamos ao exercício 17. Um indutor na forma de solenoide tem 420 voltas. O comprimento de 16 centímetros e uma área de seção transversal de 3,00 centímetros ao quadrado. Qual a taxa uniforme de decaimento da corrente através do indutor induz uma força eletromotriz de 175 microvolts? Então, aqui também exercício simples, aplicação de fórmula direto. Se for lá no livro, como é que você obtém a indutância de um solenoide? A indutância de um solenoide é dada por μ0 vezes o número de voltas ao quadrado, vezes a área de seção transversal desse condutor do solenoide, dividido pelo comprimento do solenoide. A gente tem tudo isso aqui. Então a gente tem o 4 vezes 10 na menos 7 π, que é o nosso μ0, vezes então o número de voltas, que é 420 elevado ao quadrado, vezes a área de seção transversal, que é 3 centímetros quadrados. Então aqui a gente tem 3 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, dividido pelo comprimento, que é 16 centímetros, que então dá 10 a menos 2 metros. 16 vezes 10 a menos 2 metros. Ok, então substituindo tudo isso aqui, a gente fica com 4,16 vezes 10 na menos 4 Henry. Essa é a indutância do nosso solenoide. Agora, para a gente determinar o nosso epsilon, basta determinar então, o menos L, agora já na forma diferencial, a derivada da corrente em relação ao tempo. Antes a gente usou ΔI e ΔT. Aqui a gente usa a derivada, que ele quer saber qual é a taxa uniforme de decaimento da corrente. Então, ele quer saber a derivada da corrente. A taxa de variação é a derivada. Então, vamos isolar aqui o nosso DI dt. Então, o DI dt vai ser igual a menos epsilon dividido por L. Assim, a gente acabou de calcular o nosso L, né? Até devia ter colocado essa fórmula antes para ficar um pouco mais claro porque eu estava calculando a distância, mas tudo bem. Agora é tarde. Isso vai dar menos, então, a FEM induzida que ele está querendo saber, 175 microvolts, vezes 10 a menos 6 volts. Isso dividido, então, pela indutância que a gente calculou, 4,16 vezes 10 a menos 4. Isso igual, então, a menos 0,421 ampere por segundo. Essa é a taxa a qual tem que variar a corrente para que uma FEM, uma força eletromotriz, seja induzida de 175 microvolts. Então, aplicação de fórmula só para ir mostrando vocês. Dá para calcular a indutância no solenoide. Agora a forma diferencial da gente calcular essa força eletromotriz induzida a partir da derivada da corrente, ok? Então, essa indutância, que é o L, ela basicamente diz o quanto que vai induzir de FEM a partir da taxa de variação da corrente. Então, quanto maior a indutância, mais força eletromotriz você está induzindo. Então, é mais ou menos isso que ela está medindo, ok, gente? O quanto ela está induzindo de corrente. Depois, mais para frente, eu faço o paralelo, que é bastante importante, se vocês já não viram nas lições ou no livro, de sistemas mecânicos e sistemas eletrônicos, nesse caso, desses circuitos elétricos, que a gente pode fazer essa
o paralelo da indutância com a massa, da capacitância com a mola, e assim por diante, ok? Então, vamos ao próximo exercício aqui, que é o 23. Esse agora começa a voltar aos circuitinhos, ok, gente? Então, esse capítulo vai ter circuito de novo. Então, é importante, se você não pegou bem lá quando a gente fez circuito RC, as malhas de Kirchhoff e tudo mais, é bom revisar. Vai dar tempo, porque só vai ser semana que vem essa prova, ok? Então, vamos lá. O interruptor S da figura abaixo é aberto para t menor que zero e fechado para t igual a zero. Encontre a corrente no indutor e a corrente no interruptor em função do tempo. Ok, sem muito mistério. Então, a partir do t igual a zero, esse cara aqui é fechado, ele vem para cá. Ok? Isso ficou bastante torto. Então, esse cara, t igual a zero, fecha. Vamos fazer mais retinho aqui, ok. Aí esse circuito fica com essas duas malhas de Kirchhoff. Então, ele quer saber a corrente no indutor e no interruptor. O interruptor é esse cara aqui. Basicamente, essa corrente aqui vai ser igual a essa aqui. Vamos já agora então falar um pouquinho das correntes. Então, malha de Kirchhoff. Então, a gente vai ter aqui uma corrente I1, ok? Aí eu vou ter uma corrente I2 descendo e uma I3 para cá. Então, a gente faz essa análise de junção, né? Análise de junção, o que entra é igual ao que sai. Então, a gente vai ter que I1 é igual a I2 mais I3. Ótimo. Sem mais mistérios. Então, aqui a gente também vai ter o interruptor fechado. Então, deixa eu fazer ele fechadinho aqui. E aqui a gente também vai ter I1, ok? Que aqui a gente também tem outra junção, que basicamente entra I2 e I3 e sai I1. Nesse braço da malha a gente tem I1, aqui a gente tem I3 e nessa retinha aqui a gente tem I2. Agora, então, a gente pode fazer análise desse circuito a partir das malhas de Kirchhoff. Então, vamos montar as equações dele. A primeira equação a gente já montou aqui, né, que é a análise da junção. Agora, a gente pode olhar para o primeiro circuito aqui, essa malha interna aqui. Então, a gente vai ter o quê? 10, que é o que a nossa bateria está fornecendo, menos 4 ohms, que é a resistência vezes a corrente I1, que está passando aqui nesse resistor, e aqui menos 4 ohms. Eu não vou colocar o vírgula 00 porque é só redundante aqui, ok? Mas a gente tem 3 algarismos significativos. Vezes o I2, que é a corrente que passa nesse resistor aqui. Aqui para cá o interruptor não traz nada, então a gente fica com isso aqui igual a zero. Agora vamos olhar a malha de fora. Então a gente tem 10 também da nossa fonte. 4 vezes I1, a mesma coisa que antes. E aqui 8 vezes I3, menos 8 vezes I3. E aqui a gente tem o nosso indutor, com indutância 1. Então aqui a gente tem uma queda de potencial que é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente, que é a derivada da corrente em função do tempo. Então essas são as 3 equações que a gente consegue montar aqui rapidamente deste circuito. Então eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Ok? Ótimo. Então eu posso trabalhar essa equação 1 de maneira a isolar o I2 e substituir aqui nessa equação 2. Depois eu trabalho ela mais ela, eu trabalho mais ela, isolo I1 e substituo nessa equação 3. Mas eu estou resolvendo um sistema de equações lineares, ok? Resolvam da maneira que vocês acharem mais conveniente. Eu vou fazer assim. Então vou isolar I2 aqui. I2 vai ficar igual
a I1 menos I3. Então, eu só chamo esse cara de 1'. Agora, eu substituo 1' em 2. Então, 1' em 2. Isso vai me dar 10 menos 4 e 1 menos 4 vezes, aí aqui eu tenho o I1, o I2, né? Vai passar a ser 4 e 1 mais, aqui então fica mais 4 e 3, ok? Porque fica menos, com o menos de fora aqui, fica mais. Isso dá igual a 0. Então, este cara aqui, deixa eu fazer aqui embaixo mesmo, para não dar confusão. Agora, aqui, então, fica menos 4 e 1 com menos 4 e 1 dá menos 8 e 1, então dá 10 menos 8 e 1. Isso mais 4 e 3 igual a 0. Então, vou passar para cá. Isso aqui dá aqui 8 e 1 é igual a 4 e 3 mais 10. Então, I1 fica igual a 0,5 e 3 mais 1,25. Ok, aqui eu não tenho mais para onde ir, então eu vou dar um nome para essa equação aqui de 2'. E eu vou substituir essa equação 2' agora nesta equação 3. Assim eu vou ficar só com dependência de I3 aqui. Ok? Então, substituo 2' em 3. A gente vai ficar com... Então aqui eu já vou escrever direto, a gente fica com 10 menos 4 vezes. Aqui seria o I1. Então eu escrevo em função do I3, como eu achei em 2'. Isso fica igual assim, menos 8 e 3 menos dI3 dt. Ok? Como era 1 a nossa indutância, a gente fica sem nenhum valor aqui na frente. Ótimo, então agora eu faço a distributiva aqui. Isso vai me dar menos 2 e 3, menos 5. Aí continua aqui o menos 8 e 3, menos dI3 dt. Isso igual a 0. Deixa eu passar para a próxima página de nota aqui. Então aqui 10 menos 5, isso dá 5. Menos 10 e 3, que é menos 2 e menos 8, menos dI3 dt igual a 0. Então isso aqui me dá um dI3 dt igual a 5 menos 10 e 3, ok? Aqui então é uma equação diferencial. Se você sabe resolver equação diferencial, resolva. Mas, na verdade, se você for olhar lá no livro, quando você tem um circuito RL, você já tem a solução dessa equação diferencial. Então, no fim das contas, essa solução ela é dada por I3 igual a epsilon dividido por R, que é a corrente máxima, né, o Imax, 1 menos a exponencial de menos TR dividido por L. Ok. Então você pode dizer que L dividido por R é tal e ser isso aqui menos T sobre tal, ok? Também é outro jeito de escrever. Então você tem que 1 sobre tal, que é o tempo característico, assim como a gente tinha no circuito RC, ok? Então isso também existe aqui, isso seria igual a R dividido por L. Então se dá isso aqui viraria menos T sobre tal,
assim como você tinha para o circuito RC. Então é bastante parecido com o circuito RC, ok? Então, mas quem é o R? O R vai ser esse termo aqui que está na frente da nossa corrente, ok? Então, e aqui a gente tem a FEM, nossa força eletromotriz, que é esse 10 volts aqui. Então, a gente vai ter o nosso valor aqui. Deixa eu só ver uma coisa se eu não fiz bobagem aqui. Não, esse 10 volts ou a resistência é outra. Não, epsilon sobre R igual a 0. Acho que eu fiz alguma bobagem. Deixa eu ver só. Tá. Deixa eu só conferir minha solução aqui. Porque basicamente o que eu digo aqui é que o I3 fica igual. Deixa eu voltar no enunciado. Isso aqui, ok. O I3 vai ser igual a 0,500 vezes 1 menos epsilon menos 10T, ok? A resistência é 10, a nossa indutância é 1, então tá ok. Só tô achando estranho esse aqui, epsilon sobre R. Por que eu botei que é 0,5? Só se a resistência fosse 20. Talvez eu tenha feito alguma... Será que eu copiei errado? É 2R aqui, gente, desculpa. Só deixa eu conferir no livro agora, porque eu acho que foi isso que eu fiz de errado. Só para não passar nada errado para vocês. Mas se eu não me engano, ali é dividido por 2R. Então deixa eu conferir aqui. Tentar achar isso rapidamente, mas não é fácil. RL Circuit. RL Circuit, a solução da equação diferencial. Não é epsilon sobre R. Não é sobre 2R nada. Não sei por que diabos eu botei 0,5. Pelo jeito, eu simplesmente errei. Então vamos colocar aqui o valor de 1, porque é epsilon sobre R. Então é isso. Eu devo ter ficado sem atenção na hora e errei. Então é epsilon sobre R, é isso aqui, tá tudo ok. Então, isso é 1. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar, então, 1... Opa, faltou uma igual. Isso aqui é igual a 1,00 menos E na menos 10T. Então, I3 é igual a 1,00 menos E na menos 10T, ok? E é isso, essa é a corrente em função do tempo. Agora a gente tem que voltar para a nossa equação 2', ok? A nossa equação 2' dizia que I1 é igual a 0,5 I3 mais 1,25. Isso que a gente tinha substituído na equação 3. Então, agora eu tenho o valor de I3, substituo esse I3 aqui. Então, o meu I1 fica como sendo 0,5 vezes 1,00 menos E na menos 10T mais 1,25. Isso aqui dá igual, então, a 0,5 menos 0,5 E na menos 10T mais 1,25. Então, que eu somo esses dois caras, eu vou ficar com 1,75 menos 0,5 E na menos 10T. Então, essa é a forma que varia o I1 e essa é a forma que varia o I3. Então, no interruptor, está passando I1, ok? Porque esse interruptor está fechado, ok? Está nessa posição aqui. E aqui no meu indutor, está passando a corrente
I3. E não interessa o I2 porque o enunciado não pediu. Mas calcular o I2 seria voltar só para a nossa equação 1', ok? Que daria aqui isso, I2 igual a I1 menos I3. Então, mas aqui eu tenho como varia em função do tempo tanto a corrente no indutor como a corrente no interruptor. Perfeito. Então, resolvido este problema. Desculpa o errinho de Epsilon sobre R. Essas coisas acontecem. Então, vamos lá. Agora o exercício 32. Por favor, me interrompam se tiver dúvida, gente, ok? Agora a gente fala da energia armazenada no campo magnético. Então, se vocês lembrarem, o capacitor ele armazenava energia em função da carga que ele tinha armazenada. Aqui, o indutor ele também armazena uma energia, mas agora essa energia fica no campo magnético, ok? Deste indutor. Então, ele é um indutor, é uma molinha, ok? Condutora. Então, você tem um campo magnético dentro dessa molinha condutora, que é o solenoide ou bobina, o que for. Então, esse exercício 32 diz o seguinte: no tempo t igual a zero, uma força eletromotriz de 500 mV é aplicada a uma bobina, que tem uma indutância de 0,800 Henry e resistência de 30,0 ohms. Encontre energia armazenada no campo magnético quando a corrente atinge a metade do seu valor máximo. Depois da FEM, força eletromotriz, ser conectada, quanto levará para a corrente chegar neste valor? Então aqui é quanto, não quando. Ok. Então, vamos para lá. Primeira letra A, encontrar a energia armazenada no campo magnético quando a corrente atinge metade do valor máximo. Então, a energia armazenada no campo magnético do indutor, ela é L vezes a corrente ao quadrado. Então, a corrente máxima, o Imax, é igual ao epsilon sobre R, ok? Imax é igual ao epsilon sobre R, o 2 lá que eu estou viajando. Então, ele quer saber quando a corrente for metade da máxima. Então, quando ela for um meio da máxima, que sim tem esse fator 2, mas nada a ver com aquele outro exercício. Então, ele quer saber a energia armazenada nesse campo magnético quando isso aqui for igual a L vezes epsilon dividido por 2R, ok? Então, basicamente, é isso que ele está perguntando. Então, epsilon dividido por 2R ao quadrado, a gente vai acabar aqui com L, epsilon ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 aqui fora dá 8, R ao quadrado. Então, essa vai ser a energia armazenada. Então, com os dados do exercício, que é uma indutância de 0,800 Henry, vezes a nossa força eletromotriz, que é 500 volts ao quadrado, dividido, então, por 8 vezes a resistência ao quadrado, que é 30 ao quadrado. Isso tudo substituindo vai dar 2,78, 27,8, desculpa, joules. Então, se armazenam 27,8 joules neste campo magnético do indutor. Então, a energia armazenada no indutor é essa. Então, assim como o capacitor armazenava energia, o indutor também armazena. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece, né? Deixa eu ver, Beatriz, por que o 2R não cortou com a metade do Imax? Não, esse aqui, na verdade, ele diz no enunciado aqui, ó. Encontre energia armazenada no campo magnético quando a corrente atinge a metade do seu valor máximo. Então ele quer que a corrente seja um meio de Imax, ok? E um meio de Imax é igual a epsilon dividido por 2R. Então essa é a corrente que ele quer, que ele está pedindo no enunciado. Então não tem que cortar esse com esse. Na verdade, eu inseri esse 2 aqui dos dois lados para dar metade de Imax. Entendeu, Beatriz?
Ok, perfeito. Então, ótimo. Fica à vontade para perguntar, pessoal. Nenhuma... 500 volts, é 500... Não, é 500 volts. Eu traduzi errado. Ok? Esse milho aqui não existe. Me desculpem. Esse milho aqui não existe. É 500 volts. Okay? Acho que na hora que eu estava escrevendo, 500 volts é muito normalmente. Eu acho que o cérebro já quis corrigir sozinho. É 500 volts, não é 500 milivolts. Desculpa ter escrito errado, ok? Obrigado por estar atento e reparar. Ótimo, então vamos para a letra B. Depois da FEM ser conectada, quanto levará para a corrente chegar a este valor? Chegar a este valor que é 1/2 de max, que é igual, então, a epsilon dividido por 2R. Quanto tempo vai demorar para ela chegar lá? Aí, então, depois eu explico melhor essa questão de do decaimento da corrente e tudo mais, ok, gente? Mas por enquanto, vamos fazer assim. Então, ele quer saber a corrente I, ela é igual a I max vezes 1 menos epsilon dividido por menos RT dividido por L, ok? Então ele quer saber quando a corrente for igual a 1/2 de I max, qual é o tempo, né? Então, 1/2 de I max, quando isso for igual a essa expressão dada pela corrente aqui. Então, no fim das contas, a gente tem que isolar o tempo nessa equação aqui. Então, obviamente, o Imax aqui vai cortar com esse Imax. Deixa eu já fazer pelo menos mais uns passos aqui. Então, a gente vai ter que 1/2 vai ser igual a 1 menos a exponencial de menos RT dividido por L. Então, eu passo essa exponencial para cá e esse 1/2 para lá, eu vou acabar com a exponencial de menos RT dividido por L, então passei para a esquerda. E esse 1/2 eu passo para cá, diminuindo. Então isso aqui já fica só 1/2. Aqui eu tiro ln dos dois lados, então eu vou acabar com menos RT dividido por L é igual a ln de 1/2. Então, vou passar para a próxima página aqui. Só repetindo RT dividido por L. Isso aqui é igual ao ln de 1/2. O ln de 1/2 é menos 0,693. Então já me livrei desse sinal negativo que eu tenho dos dois lados, então meu tempo fica igual a 0,693 vezes L dividido por R, que eu passo para o outro lado e inverte o numerador com o denominador. Eu tenho a indutância como sendo 0,800 Henry e a resistência 30 ohms. Então o tempo T fica igual a 18,5 vezes 10 na menos 3 segundos, ou 18,5 milissegundos. Ok, gente? Então, está resolvido. Este é o tempo que vai demorar para a corrente chegar à metade da corrente máxima. Ok? Ótimo. Então, mas só para... esse aqui é um circuito, no fim das contas, um circuito LRC. Ok? Esse circuito LRC, ele tem um amortecimento, que a corrente vai diminuindo em função do tempo. Mas não se preocupem. Não, esse aqui não tem, é LR, desculpa, não tem C. Mas essa corrente vai decaindo em função do tempo. Então, depois eu entro um pouco mais de detalhe nesse tipo de coisa. Mas se vocês lembrarem lá do capacitor, você tem esse decaimento exponencial também, ok? Então, e depois quando a gente tiver o capacitor e o indutor, aí as coisas ficam um pouco mais ricas, digamos assim. Então, esse aqui a gente tem a corrente, aqui a gente tem o tempo. No circuito LR, que a gente só tem o indutor e o resistor,
a corrente vai cair de uma maneira muito semelhante, ok? Com o que caía com o circuito RC. Então as coisas são bem parecidas, mas obviamente as grandezas envolvidas, que a indutância é diferente da capacitância, né? Perfeito. Então vamos agora para esse exercício de indutância mútua de bobinas, ok? Isso que é algo que, por exemplo, não tem no livro em português. Então, esse exercício 39 diz o seguinte: duas bobinas estão perto uma da outra. A primeira bobina carrega uma corrente que varia no tempo da seguinte maneira: I de t igual a 5,00 ampere vezes exponencial de menos 0,0250t vezes o seno de 377t. Em t igual a 0,800 segundos, a força eletromotriz de menos 3,20 volts é medida através da segunda bobina. Qual a indutância mútua das bobinas? Então, isso aqui é o caso das duas bobinas, ok? Então, a gente tem uma bobina aqui e outra bobina aqui. Essa bobina, se tem uma corrente variável nela, então a gente tem variação do fluxo magnético. Então, o que vai acontecer é que ela vai induzir uma força eletromotriz nessa outra bobina aqui, porque a corrente nela está variando. Então, por conta disso, a gente vai ter essa FEM na segunda bobina. E como a gente obtém isso? Então, no livro em inglês, você pode olhar pelo menos as equações, né? M12, que é essa indutância mútua. Então, ela vai ser dada por N2, aí o fluxo devido à bobina 1 na bobina 2, fluxo magnético, é claro, dividido pela corrente na bobina 1. Aqui a gente pode isolar, então, que o fluxo magnético da bobina 1 na bobina 2 é igual a esse termo de indutância mútua, vezes a corrente 1 dividido por N2. Então, aqui eu só isolei o fluxo magnético, ok, gente? Eu vou precisar dele. Quando eu calculo a minha FEM induzida na bobina 2, aí eu posso calcular da seguinte maneira, que é o número de voltas da bobina 2 vezes a derivada do fluxo da bobina 1 na bobina 2 em função do tempo. Então, isso aqui vem lá do capítulo anterior, ok? Você está induzindo uma força eletromotriz em uma bobina. Só pega o número de voltas dela e multiplica pela variação do fluxo. Então, o fluxo eu acabei de determinar aqui, então vou ter menos N2 vezes a derivada em função do tempo deste valor aqui, que é M12 e 1 dividido por N2. Então, esse meu ε2 vai ser igual a... Aqui eu corto esse N2 com esse N2, então não importa o número de voltas nessa segunda bobina, o que é interessante. Então a gente fica com M menos, né? Desculpa, menos M12 vezes a derivada da corrente na bobina 1 em função do tempo. Então a gente tem o valor de I1, vou passar para a próxima página aqui. O I1 é a corrente que ele dá no enunciado, que é 5,00 vezes E na menos 0,025T vezes o seno de 377T, ok? Então, o que temos que fazer é derivar essa I1 em função do tempo. Então, façamos isso. 5,00 é constante, então derivamos esse termo aqui, vai nos dar menos 0,025 vezes a exponencial de menos 0,025t. Opa, faltou um zerinho aqui. 0,025t vezes o seno de 377t. Aplicamos a regra da cadeia, ok? Então deixa eu só fechar esse parênteses aqui.
Então agora a segunda parte dela vai ser 5,00. Agora a exponencial a gente não deriva. Então eu não derivei o seno antes, eu estou fazendo a regra da cadeia aqui, gente, ok? Algo que deve ser do domínio de vocês já. Então 377 cosseno de 377t. Ok? Então está derivada a corrente em função do tempo. Então aqui eu só vou escrever isso de uma maneira um pouquinho mais compacta para facilitar as nossas contas. Na verdade, nem tão compacto assim, mas pelo menos uma multiplicaçãozinha a gente economiza. Isso dá menos 0,025 exponencial de menos 0,025t vezes o seno de 377t. Eu podia ter colocado exponencial em evidência também, gente. Eu acabei não colocando, e eu não vou inventar moda aqui para não atrapalhar na parte numérica depois que a gente substitui os nossos valores, ok? Então, 377t. Perfeito. Então, esta é a expressão para a nossa derivada da corrente em função do tempo. Então, para t igual a 0,800 segundos, que é o que ele pede no enunciado, ele diz, em t igual a 0,800 segundos, né? Qual vai ser a fé induzida na bobina 2? Então, vamos primeiro calcular essa derivada aqui, ok? Então, di t dt, isso aqui vai ser igual a 5,00 vezes o quê? Menos 0,025, a exponencial de menos 0,025 vezes 0,800 vezes o seno de 377 vezes 0,800 mais 377 vezes exponencial de menos 0,025 vezes 0,800 vezes o cosseno de 377 vezes 0,800. Ok? Aqui, eu só substituí o tempo, ok? Aqui, alerta vermelho, gente, ok? Se você vai fazer essa conta aqui, a unidade disso aqui é radianos, ok? Se sua calculadora estiver em graus, vai dar errado. Até hoje de manhã eu estava preparando esse exercício e começou a dar errado. Aí eu parei, pensei, conferi no Excel, que o Excel faz com radiano sempre, né? Deu certo, aí eu lembrei que, putz, eu tô com minha calculadora em graus e o resultado não batia nunca. Então, cuidado, ok? Dentro do argumento desses senos e cossenos, quando a gente está tratando essa aqui, basicamente é 1 ômega, que é uma velocidade angular em radianos por segundo, então a gente está com unidade de radianos. Isso. Ok, acho que a minha rede deu uma pequena parada, mas voltou. Ok. Vocês estão escutando? Tá tudo ok, gente? Só para eu ver se não perdi a rede, que o Google Meet deu um aviso aqui. Tá ok, beleza. Perfeito. Então, cuidado com a unidade da sua calculadora. Agora, então, vamos botar o valor numérico lá daquela tripa de conta lá que a gente chegou antes, do DI1 dt. Isso vai dar igual, então, a 5,00 vezes o primeiro termo, ele dá menos 1,741 vezes 10 a menos 4. Então, eu coloquei esse passo aqui porque é importante para vocês verem lá, a calculadora de vocês se está com radianos ou não. Você já vai ver aqui que vai dar diferente se estiver em graus. Então, 369,53 é o segundo termo. Então, isso aqui vai dar uma taxa de variação da corrente de 1,848 vezes 10 na 3 amperes por segundo. Agora, então, a gente pode voltar lá para a nossa equaçãozinha da força eletromotriz na bobina 2, que é igual a menos a indutância mútua de M12, vezes o DI dt. Agora a gente está em T igual a 0,800 segundos. Então,
isso aqui vai... Agora a gente pode isolar esse M12, esse M12 vai ser igual a menos esse epsilon2 dividido por esse valor que a gente encontrou em 0,800 segundos. Então é 1,488 vezes 10 na 3 amperes por segundo. Então isso aqui dá igual a menos 3,20, que é a FEM que ele disse que está sendo induzida na bobina 2, né, nesse intervalo de tempo. Ele falou que mediu isso para a gente determinar então a indutância mútua. Dividido por 1,48 vezes 10 na 3. Então a gente fica com M12 sendo igual a 1,73 vezes 10 a menos 3 Henry, ou seja, 1,73 milli-Henry. A indutância mútua dessas duas bobinas, ok? A indutância mútua, digamos que é uma grandeza inserida para facilitar um pouco essas contas, ok? Que, na verdade, você podia fazer tudo no braço mesmo, do campo que é causado por uma bobina. Então, qual vai ser o campo na outra bobina? E aí, então, obter a força eletromotriz induzida. Então, mas essa grandeza M, que é a indutância mútua, ela facilita um pouquinho isso. Então, obviamente, se puderem, dê uma olhadinha lá nas equações e na dedução do livro inglês, que pelo menos a matemática dá para entender, mesmo quando o livro está em outra língua. Eu preparei mais 2 exercícios. Esses outros 2 exercícios, agora eu vou fazer as explicações, então, dos circuitos LC e LRC, ok? Então, vamos lá. Um circuito LC com indutância 500 mH e capacitância de 0,100 microfarad. A letra A, qual é a frequência de ressonância ômega 0? Se a resistência de 1,00 kΩ é introduzida ao circuito, qual é a frequência das oscilações amortecidas? E a letra C, qual é a diferença entre as duas frequências? Perfeito. Então, antes de eu falar de sair fazendo as contas aqui, vamos ver. O nosso circuito é isso aqui. Tem um capacitor, um indutor. E aqui é digamos, um S aqui que a gente mantém fechado. O que acontece, né? Então, quando a gente tem vamos começar com o capacitor carregado. Então, a gente está com o capacitor carregado, a energia armazenada no capacitor é essa aqui. E a energia total é essa. O capacitor está carregado, o tempo t igual a zero, não tem corrente fluindo. Então, eu fechei o interruptor, pá, aí começou a fluir corrente. E essa corrente, ela pode lembrar do capacitor, lembra como é a descarga do capacitor, então vai baixando a carga, na verdade a corrente também vai ter um gráfico, ela não começa e fica constante, ela também tem um gráfico exponencial, então ela tem uma derivada temporal. Então isso vai induzir um campo magnético nesse indutor, porque tem variação de corrente. Aí até o ponto que o capacitor descarregou totalmente, que é o limiar, né? Que o capacitor descarregou totalmente, então a gente tem toda a energia agora transferida para o nosso indutor. Então agora está tudo no campo magnético do indutor. E isso volta tudo para o capacitor, volta tudo para o indutor. Só que agora aqui com o campo no sentido contrário, porque ele estava... então, carregou o capacitor, então você vai fazendo as suas oscilações, ok? E um ponto intermediário qualquer que você tem, o capacitor descarregando ainda, que está induzindo um campo aqui no indutor, a gente divide então a energia entre capacitor e indutor. Então isso vai ficar sempre oscilando de um para o outro. E a gente pode fazer um paralelo de tudo isso com o sistema massa-mola, ok? Então pensa que eu comecei o sistema aqui num delta x máximo, né? Um delta x máximo, ou um x máximo só, sem esse delta. Então é basicamente como
que o nosso capacitor fosse a mola e o nosso indutor fosse a massa, que dá a inércia do sistema. Ou seja, se eu estou com um circuito só com um indutor e eu desligo a fonte, ele tem uma inércia que não faz a corrente ir para zero de primeira. Essa corrente vai demorar um pouquinho para ir para zero, porque você tem uma certa inércia associada a esse indutor, porque ele tem uma energia armazenada no campo magnético, ok? Então é mais ou menos essas analogias que a gente faz. Por quê? Porque a equação diferencial que você cai para resolver tanto um sistema LC quanto um sistema massa-mola é exatamente a mesma. O que muda é que num você tem massa e constante de mola e no outro você tem indutância e capacitância, ok? Mas a forma das equações diferenciais é exatamente a mesma. E isso está descrito no livro para vocês, é uma discussão bonitinha, ok, gente? É interessante vocês consultarem isso. Então, o que acontece lá com as energias, como eu estava falando? Então, a gente tem a energia no capacitor e a energia no indutor. A energia no capacitor vai decair até a carga ir a zero e ele vai voltar a carregar e vai ficar oscilando aqui, ok? Então, a gente começa no máximo, porque a gente começou com o capacitor carregado, ok? E aqui o indutor começou sem campo nenhum, porque a corrente era zero no início, né? Estava todo o capacitor quietinho. Aí começou o capacitor a descarregar, tem variação de corrente, tem variação da derivada da corrente. Então ele vai até chegar à carga descompleta do capacitor, que vai ser então o ponto de energia máxima do indutor, e assim vai. Então, é como se eu transpusesse ela aqui, a gente teria isto aqui, ok? Então, basicamente, as duas curvas, e a soma delas seria uma reta, porque a energia fica constante. E a carga do capacitor também oscila desta maneira aqui, ok? Então a carga começa uma carga máxima, chega a zero, até vai uma carga invertida máxima, então você carrega o oposto, ele vai, descarrega de novo, carrega para a carga positiva de novo, então ele vai ficando invertendo a polaridade do nosso capacitor, e o indutor, ele vai também tendo um campo para cima e um campo para baixo, dependendo se está carregando ou descarregando o capacitor, dependendo da direção que ele está. Então isso aqui fica mais menos, depois menos mais e assim por diante. Aí o campo fica assim, depois assim no indutor. Então você vai tendo um movimento oscilatório aqui nesse circuito. Então o que ele perguntou na letra A é a frequência de ressonância. Então, a frequência a qual a gente está oscilando aqui esse nosso circuito LC. Então isso dá a raiz quadrada de LC. Ok? Se eu substituir aqui o valor de LC dados, então isso vai dar 4,47 vezes 10 na 3 radianos por segundo. Por que frequência de ressonância? Então, fenômenos mecânicos, às vezes isso não é passado, mas basicamente se eu tiver um sistema massa-mola e eu começar a aplicar uma força externa, pensa você, aquela história da criança no balanço, né? Se você aplica força em ressonância com o balanço da criança, vai aumentando a amplitude cada vez mais. Agora, se você tenta aplicar uma força fora da frequência de ressonância, na verdade, não vai aumentar a amplitude significativamente da criança, tá? Ok. Então, isso aqui, bom, se eu coloco uma corrente alternada externa, ou seja, uma força externa, né, que seria uma corrente alternada externa, em ressonância aqui com o nosso circuito LC, então a amplitude dessas oscilações na corrente aqui ia aumentar bastante. Então, basicamente, você vai ter um gráfico de ressonância que vai ser algo desta forma aqui, em torno de ômega zero, ok? Então, quanto mais perto de ômega zero, e aqui a gente está falando da amplitude, então, ou Imax, né, que seria a amplitude,
mais vai ser grande a amplitude induzida. Só que a gente não vai falar de oscilação forçada aqui, ok? Isso é para quem for lá para a física ondulatória e a gente vê essa parte direitinho, inclusive monta esses circuitos e faz um análogo com sistemas massa-mola ou massa-mola amortecido. Ok, aí na B, então na B ele quer saber agora se eu introduzo uma resistência no meu circuito. Aqui é só uma figurinha como isso é feito na prática, né? Então primeiro você começa o circuito fechado nessa posição para carregar o capacitor. Aí você carregou o capacitor, você passa essa chave para cá. Então aí você tira essa fonte, ela passa a não fazer parte do circuito, você só tem essa malha aqui. Aí você fica com o circuito L, R, C, ok? Aí a gente vai ter o comportamento desse circuito LRC. Para o circuito LRC, a frequência de ressonância dele, ela é, além daquele termo 1 sobre LC que a gente tinha no circuito LC, a gente também tem um termo que tem a contribuição da resistência. Ok? Então isso aqui elevado ao quadrado. Substituindo os valores então de resistência, indutância, capacitância que a gente tem, a gente vai ficar com 4,36 vezes 10 na 3 radianos por segundo. Eu já volto que no próximo exercício a gente tem que explicar como ocorrem essas oscilações então nesse circuito LRC. Okay? Então no próximo exercício eu explico isso em mais detalhe para vocês. E a letra C ele quer saber qual que é a diferença entre as frequências, né? Então vamos dizer que é um delta ômega dividido por ômega zero. Então isso aqui vai ser o meu ômega zero menos o meu ômega d dividido pelo meu ômega zero. Isso aqui, então, dá 4,47 vezes 10 na 3, menos 4,36 vezes 10 na 3. Isso aqui dividido por 4,47 vezes 10 na 3. Então, esse delta ômega dividido por ômega zero é igual a 0,0. Só um pouquinho aqui. Acho que eu errei, né? O número de casa decimal aqui, deixa eu ver. 0,0246? É isso. Ok. Tá. E isso aqui, basicamente, se eu multiplico por 100, eu tenho a porcentagem. Então, a diferença entre as duas frequências é 2,46%. No momento que eu insiro uma resistência de... Vamos ver aqui qual que era a resistência. 1 kΩ nesse nosso circuito. Okay? Então, a frequência de ressonância não varia tanto assim quando a gente insere um resistor no sistema. Mas o que acontece então quando a gente insere esse resistor no sistema? Agora vamos ver nesse exercício 58, ok? Está escrito 55 aqui, mas esse é o exercício do capítulo 32, número 58 da sexta edição deste Server. Então, esse exercício diz o seguinte: oscilações elétricas são iniciadas em um circuito RLC. Se R é muito menor que a raiz quadrada de 4L por C, isso é um acoplamento fraco, que é o único acoplamento que a gente trata nesse curso, pelo que eu sei. Quanto tempo passa até que a amplitude da oscilação diminua para 50% do valor inicial? E a letra B, quanto tempo demora para a energia diminuir para 50% inicial? Então o que acontece é o seguinte: então vocês lembram que quando a gente não tinha resistor, que o circuito era só indutor e capacitor, essa oscilação aqui não decaía, ela ia sempre com uma amplitude máxima da carga ou da corrente, que enfim é bem parecido, a forma das funções pelo menos, ela ia sempre reta. Então a gente tinha a carga no capacitor que ficava algo assim e assim para sempre. Aqui não. Quando a gente tem uma resistência, é como se a gente tivesse um amortecimento. E esse amortecimento vai levando, então, essa amplitude, tanto da carga quanto da corrente, a diminuírem. E o que seria esse amortecimento? Então, para eu fazer um sistema mecânico análogo para um circuito LC,
primeiro só pensando no LC, que é massa-mola. Então, você pensa que você pega esse seu oscilador massa-mola e coloca dentro d'água. Dentro d'água você vai ter uma viscosidade bem maior que o ar, né? E fica bem claro que a sua oscilação vai ser amortecida. Então, com poucas oscilações, você já vai parar o movimento desse seu sistema massa-mola. É claro que no ar também ela é amortecida, só que é bem menos do que a gente repara com ele estando dentro d'água. Inclusive, a gente faz isso também. Tem um experimentinho bonitinho disso em física ondulatória. A gente pega o oscilador, um oscilador qualquer, e coloca ele na água para ver. Então, para a gente realmente enxergar essa oscilação amortecida. Ok? Então, ótimo. Agora, então vamos à conta do exercício. Ele quer saber quanto tempo demora para essa amplitude aqui, que é chegar à metade do valor dela, que seria então esse Qmax sobre 2, na corrente seria o Imax sobre 2. Então, basicamente, chegar até aqui, qual é o tempo T que leva para isso acontecer. Então, eu vou escrever aqui a equação para a corrente, mas a equação da corrente não, da carga, mas a equação da corrente é bem parecida. Ela vai ser um termo Imax também. Então, isso aqui é RT dividido por 2L. Aqui tem um 2 mesmo, não é isso aqui. Nesse caso, amortecido acaba ficando com esse 2. Cosseno de ômega D vezes T. Ômega D sendo a frequência natural do sistema com o resistor, ok? Que é a letra B do exercício anterior. Então, o que a gente vê aqui? Se eu for comparar com o que a gente tinha para o exercício anterior, a gente só não tinha esse termo exponencial aqui, que era uma carga vezes o cosseno, vai ser aquela variação do cosseno que vai ficar com aquela amplitude que é max para sempre. Então, o que tem aqui, que é o nosso amortecimento, então esse termo exponencial, amortecimento. Então, isso aqui é o que está diminuindo a nossa amplitude. Desculpa esse cachorro, gente. Às vezes eles ficam meio encrencados. Então, basicamente, essa curva que está aqui por fora, esse envelope aqui dessa oscilação amortecida, isso aqui é essa exponencial de menos RT dividido por 2L. Ok? Então, esse é basicamente o quão rápido a nossa amplitude decai. Então, para ser metade da amplitude inicial, basicamente eu estou dizendo que 0,500, 0,5, ok, mas só para botar uns algoritmos que a gente usa mais, isso vai ser igual então a nossa exponencial de RT dividido por 2L. Para quanto tempo esse valor aqui vai ser meio? Que sendo meio, então a gente tem a metade da amplitude. Então aqui é isolar, vamos tirar, colocando exponencial, tirar o ln, vai, ln de 0,5 igual a menos RT dividido por 2L. Então isso aqui, basicamente eu isolando t, me diz que o tempo t é igual a menos 2L sobre R, vezes, então, desculpa aqui que esse R ficou ridículo, o ln de 0,5. O ln de 0,5 é menos 0,693. Então, o tempo t, substituindo não, só multiplicando isso aqui por 2, dá 1,386 vezes L dividido por R. Ok? L dividido por R, só lembrando aqui, deixa eu pegar na minha anotação. Cadê? 2 páginas para trás, só para a gente relacionar isso aqui com o tal, ok? Que tem. Então, R dividido por L tal.
Então, isso aqui basicamente seria igual a 1,386 tal. Então, ok. Tal sendo a nossa constante de tempo, assim como a gente tinha o tal lá do sistema do resistor capacitor. Perfeito. Então, esse é como varia, quer dizer, quanto tempo demora para chegar à metade da amplitude inicial desse sistema. Então, que a amplitude inicial vai ser a amplitude máxima, ok? Depois, qualquer amplitude para frente é menor. Ótimo. E a letra B, então, ele pergunta qual o tempo necessário para energia chegar à metade. Então, agora aqui, esse gráfico não está com uma qualidade muito boa, mas foi o que eu achei a tempo de fazer a aula. Tá? A fonte é esse PDF aqui, que é umas anotações em inglês também do circuito LRC. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas eu acho que é um pouquinho acima do nível do que a gente passa aqui na disciplina. Mas a energia aqui, então, vai ser a energia do capacitor, né? E a energia do indutor. Então, elas vão oscilar, assim como eu tinha mostrado para vocês no gráfico do exercício anterior, só que aqui elas oscilam amortecidamente, ok? E esse envelope de fora, agora para a energia, ele é esse E na menos T, R dividido por L. Aqui sem o fator 2 que a gente tinha para carga e para corrente. Então aqui, este é o envelope que governa o decaimento da energia. Então, ele quer saber basicamente então, quando a energia vai ser metade da inicial. Em que tempo? Então, para ser metade, esse termo que varia a nossa, que varia a amplitude da nossa energia, isso aqui vai ter que ser igual a metade, a 0,500, né? Então, isso aqui é N menos T, R, dividido por L. Mesma coisa que a gente fez antes. Então, a gente vai ficar com menos TR dividido por L igual ao Ln de 0,500. Então, isso nos dá que T é igual a L dividido por R vezes esse Ln de 0,500, que é menos 0,693. Isso aqui menos, porque vem o sinal daqui. Então, menos com menos dá mais. Então, a gente fica com 0,693 L dividido por R, que é então a 0,693 tal. Se vocês repararem, antes a gente tinha 1,386 tal. Então, esse aqui é a metade do valor anterior, porque a gente não tem aquele 2L aqui no nosso denominador do fator exponencial, o qual faz decair a nossa energia. Então, nesse caso, a energia decai na metade do tempo o qual decai a corrente. Ok? Então, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Então, para inserir esses conceitos de como oscila a corrente nesses circuitos LRC, bobina, indução mútua. Então, são exercícios que não são complicados, são fáceis, mas eu insiro os conceitos. Então, na próxima aula, eu resolvo exercícios complicados e também o que vocês me pedirem da lista de revisão. Não sei como é que vai ficar a lista de revisão da equação de Maxwell, ok, gente? Talvez tenha. Se tiver a lista de revisão da equação de Maxwell, aí eu tiro dúvidas delas para vocês na semana que vem. Se não, eu também continuo fazendo exercício de indutância com vocês na semana que vem, ok? Então, fiquem atentos ao e-mail que vocês vão receber com as instruções. Se não falar nada da lista de revisão, perguntem. Que tem uma lista de revisão preparada já, só que eu não sei se vai ser cobrada no fim das contas. É possível que sim. Então, ok, gente, eu vou parar a gravação da aula. Opa.